Se eu tivesse 18 anos, eu não faria faculdade, eu focaria em trabalhar e desenvolver soft skills. O que eu vou falar para vocês aqui é a minha experiência e que talvez não sirva para muitos de vocês, mas eu sei que para aquela galera que está indecisa, que está ali com seus 16, 17, 18 anos, isso pode fazer muito sentido, porque é algo que aconteceu comigo, com muitas outras pessoas que eu conheço. Eu comecei a fazer a faculdade com 17 anos, e eu já entendo que isso é até um privilégio, né? Eu com 17 anos, eu saí do ensino médio e eu precisava, por pressão de família, pressão da sociedade em si, do que precisa estudar, eu fui fazer a faculdade, passei no vestibular, e eu escolhi o curso de publicidade e propaganda, porque eu sempre gostei muito de comunicação. Eu até me considero mais um comunicador da nutrição do que um nutricionista clínico em si. Mas eu nunca quis ser publicitário, eu nunca quis trabalhar em uma empresa de marketing ou desenvolver campanhas de marketing, não. Eu só gostava da parte de comunicação, até porque o nome da graduação é Comunicação Social. Quando eu estava na metade do curso, lá com meus 20 anos, eu comecei a perceber as coisas que realmente eu gostava, que era a parte da saúde, que é a parte de nutrição, parte de metabolismo, coisas que realmente eu gostava, de esportes. Só que eu já estava ali no terceiro ano da faculdade e para mim não fazia sentido eu abandonar aquilo, até porque eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Não fazia sentido eu abandonar tudo aquilo e ir para uma outra área. Por mais que eu fizesse uma faculdade pública, eu sentia que eu devia aquilo para os meus pais, que seria muita sacanagem depois de 3 anos estudando eu abandonar uma faculdade, abandonar um curso superior. Então eu decidi continuar. Afinal, eu era jovem, algo que, se você é adulto, isso não faz sentido tomar uma decisão como essa. Mas sendo adolescente, um jovem adulto ali, sem muitas responsabilidades de vida, a não ser estudar, aquilo não fazia sentido. Era uma sacanagem eu abandonar o curso. Eu acabei terminando. Ao invés de eu realmente engrenar na vida e começar a buscar coisas que eu gostava mais, eu comecei a trabalhar com uma das coisas que eu não gostava, que era uma parte financeira. Então perceba, eu me formei em comunicação e eu estava trabalhando numa parte de finanças, que eu nunca gostei realmente, mas que eu sabia fazer. E o que foi ótimo, porque o meu objetivo único e exclusivamente era juntar dinheiro. Então eu comecei a trabalhar, eu gastava o mínimo do mínimo possível. Eu não tive vida social durante um ano inteiro, porque eu queria juntar um dinheiro. E olha só, eu aprendi muito mais trabalhando um ano em uma área que eu não gostava, porém era bom, do que eu aprendi nos 4 anos de faculdade. Principalmente porque a maioria daqueles professores que estavam na faculdade me ensinando não eram pessoas que faziam parte do mundo real do mercado de trabalho. Então a gente não tinha muita troca de experiências do mundo real. Isso acabava limitando o pensamento. E um outro ponto foi o desenvolvimento, a necessidade de desenvolvimento de soft skills, que são capacidades comportamentais de inter-relação, de relacionamentos dentro da área de trabalho. A faculdade não te ensina. E o ponto mais importante que você precisa entender aqui, essas capacidades comportamentais, soft skills, elas são necessárias em absolutamente qualquer área que você trabalhe. Seja você um médico, um fisioterapeuta, um eletricista, torneiro mecânico, alguém que trabalha com vendas, seja você o Carlos, que está me ajudando aqui na gravação do vídeo, o Luiz, que está editando, todas as pessoas precisam de soft skills, que é a capacidade de lidar com outras pessoas e a capacidade de lidar melhor com as situações do dia a dia. Eu lembro que eu ficava extremamente estressado no início desse trabalho, porque as coisas não vinham bonitinhas como eu aprendi na faculdade, não vinham com aquela metodologia segmentada das coisas. Não é, cara, o mundo real não é bem assim. Se você já sabe o que você quer para a sua vida, pelo menos para os próximos anos, porque fazer uma faculdade também não significa que você vai fazer aquilo para o resto da sua vida. Você pode fazer aquilo por exemplo, 10 anos, se aposentar daquilo para começar outras coisas. Quantas outras pessoas, eu, por exemplo, começou outra profissão com seus 27, 28, 30 anos, outras com 40 anos. Essa não é a questão.
A questão é que a partir do momento que você escolhe por um período fazer aquela atividade, independente do que você for fazer, você precisa desenvolver as suas soft skills. Eu, no seu caso, com 18 anos aí, a primeira coisa seria procurar um trabalho, mas um trabalho não basicamente para me afundar naquele trabalho e viver 25 anos naquilo até me aposentar. Não é necessariamente nesse sentido. Poderia ser até um trabalho meio período. A ideia desse trabalho é muito mais ter experiência e juntar dinheiro para pagar cursos de soft skills, cursos de comunicação, conseguir aprender a fazer networking com boas pessoas para desenvolver isso. Porque a partir do momento em que você tem esse estalo, e esse estalo pode acontecer ali com 20 anos, às vezes com 19, 20 anos, 21 anos, que você fala, cara, olha só, isso daqui vai ser uma coisa muito interessante para mim. Se você tem essas capacidades comportamentais bem desenvolvidas, é muito mais fácil você progredir para essa nova carreira, porque você já tem um passo a passo muito bem delineado de um mercado na sua cabeça e também de possível inter-relação com as pessoas. Agora, quando você sai, por exemplo, de uma faculdade que você não gosta ou de um trabalho que você foca somente na parte técnica e não procura desenvolver essas capacidades, você fica sempre preso naquele trabalho e você só vai sair daquilo quando você ou encontra alguma coisa que é um pouquinho melhor ou menos pior daquilo que você está fazendo, ou então vai fazer algum outro curso também buscando desenvolvimento técnico. Então foca no desenvolvimento de soft skills. Soft skills, muitas vezes a pessoa já tem isso nela. Muitas vezes a própria relação dentro de casa com os pais, com a família e com o ambiente escolar, principalmente de alguns colégios particulares que cuidam desse desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, essas crianças e adolescentes, eles acabam tendo o desenvolvimento melhor dessas soft skills. E muitas vezes você tá lá, nerdão, o cara é o melhor, pode ser um profissional da tua área, imagina aí um profissional da tua área, que é o cara que é nerd, o cara que é bom, muitas vezes pode ser até você. E aí ele tá frustrado, porque ele sabe muito, ele manja muito, o cara é mestre, às vezes pode ser doutor, mas ele não tem essa capacidade de soft skill, é só hard skill, é só técnica. E ele não progride na carreira dele, ele não consegue ter desenvolvimento e muito menos alcançar o número de pessoas que ele poderia. Ele não vai conseguir mudar a quantidade de vidas que realmente ele poderia. Enquanto aquela pessoa que tem um conhecimento muito pouco, que muitas vezes está lá falando um monte de asneira na internet, ela está se destacando muito mais. Ela está impactando muito mais vidas, seja para pior ou melhor, basicamente porque ela tem uma capacidade de comunicação melhor. Às vezes aquela pessoa sabe 20% de tudo que você sabe, mas ela foca tanto naqueles 20%, ela sabe trabalhar tanto aqueles 20%, cara, que ela já faz muito mais diferença que você. E eu sempre vindo de um colégio público, depois faculdade pública, a gente não tem o desenvolvimento dessas coisas dentro dos muros da universidade ou dos colégios públicos. A gente não vê essa troca de experiências que existe ali. Então, se hoje eu tivesse 18 anos, muito possivelmente eu focaria nessas soft skills. E eu tenho certeza que, ao fazer isso, tiraria um grande fardo das minhas costas. Por quê? Quando a gente começa a se dedicar muito no desenvolvimento técnico das coisas, que é importante, não estou tirando mérito, é extremamente importante isso. Eu realmente sou um cara que gosta muito da parte técnica, mas se você se afunda muito na parte técnica, você acaba se cobrando cada vez mais. Você acha que você não sabe o suficiente, você acha que precisa estudar mais e nunca está pronto. Desenvolvimento de soft skills, você percebe que você pode ajudar determinadas pessoas, que você pode cumprir determinados trabalhos, que você pode fazer coisas com o conhecimento que você tem. É obviamente que você precisa comparar a tua jornada com 18, 19, 20 anos como um começo com alguém que está concorrendo com você por uma determinada vaga ali e não comparar com um cara de 30, 35 anos que já está 15 anos vivendo aquilo que você sonha, aquilo que você busca. Então esse desenvolvimento acaba trazendo da gente, acaba aliviando esse fardo, esse excesso de cobrança que a gente acaba tendo nas coisas, elas são extremamente desnecessárias. Esse excesso de cobrança faz com que você estude coisas que você não precisa, que você gaste tempo com coisas que você não precisa, como cursos, às vezes desnecessários, cursos de pessoas que estão tentando vender alguma falcatrua para você porque acha que tem alguma lacuna técnica que você precisa aprender. E esse desenvolvimento técnico, ele acaba sendo danoso para você, que é mais jovem, que é mais novo,
porque faz você se sentir produtivo o tempo todo. E isso tira o teu foco e a tua energia do que realmente importa. O acesso à informação facilitado que a gente tem hoje acabou transformando os nossos jovens em pessoas muito mais arrogantes do que nós éramos antigamente. Então, antigamente tem uma fala do Casimiro que eu já repeti várias vezes, ele usa os seus palavrões, os seus jargões, mas é uma fala muito importante, que na nossa época, eu devo ter a idade mais ou menos, quer dizer, o Casimiro é mais novo que eu, mas a gente deve ser uma geração meio similar, que assim, quando você não sabe alguma coisa, você fica quieto, você não fala. Por quê? Você tem medo que os outros te achem burro? Eu não sei isso daqui, cara, eu não sei isso daqui, o cara ali é especialista, o cara estudou um monte, eu sou leigo nisso daqui, eu vou ficar quieto. Por quê? Porque eu não sei, eu não vou ser burro. Hoje não. Hoje as pessoas têm o livre-arbítrio para serem burras. E elas são encorajadas a serem burras a partir do momento que as pessoas pedem as opiniões na internet, de coisas que essa galera não tem noção. Então a gente vê comentários e opiniões extremamente idiotas em todos os cenários. Na área da nutrição é absurdo o que a gente vê. Na área da medicina, na política, na economia, são pessoas que são encorajadas a emitir uma opinião. Esse cara começa a ser o bobo rebelde, porque é um cara que está sendo reativo às coisas que a galera está falando na internet, de forma a parecer um bobo, usando ofensas, menosprezando as pessoas. E é muito perigoso você cair dentro desse vale da arrogância, porque é muito difícil você sair. E a forma mais eficiente para você não cair nesse vale da arrogância é o desenvolvimento das suas capacidades comportamentais e capacidades de relação, de comunicação. Então, cara, procura algum curso de desenvolvimento, seja esse curso online, mas que seja ao vivo, não somente para você assistir aulas, que seja ao vivo e que exija interação. Procura um trabalho, você desenvolver as suas capacidades de relação com as pessoas. Você acha que eu me preocupo do ChatGPT roubar meu trabalho, por exemplo? É óbvio que não. Você vai ver aulas minhas na internet, eu ensinando as pessoas a fazerem dieta, eu ensinando as pessoas a calcular calorias, eu ensinando as pessoas a fazer todo o básico da nutrição. Você acha que eu estou preocupado em entregar todo esse conhecimento de graça para as pessoas? Não estou nem um pouco, porque eu sei que não é isso que faz a diferença. Não é o título de acadêmico, não é faturamento, não é isso. Não, é essa capacidade de comportamental, essa capacidade de resolver problemas e essa capacidade de apaziguar situações. Eu falando para você aqui de trabalho, cara, procura um trabalho, procura desenvolver isso e aquilo. Se você já passou na tua faculdade aí, se você está estudando e é o que você gosta, excelente, isso é para você. Mas não deixa de lado o desenvolvimento dessas capacidades também. E não entenda tudo que eu falei como se abdicar de amizades, se abdicar de fazer coisas que você gosta, se abdicar de ir no show, de, sei lá, de ir no cinema. Não tem nada a ver com isso, cara. Você tem que fazer isso é extremamente importante, porque tem coisas que nós só vamos fazer em determinadas fases da nossa vida. Quando você chegar nos seus 35 anos, você não vai querer mais ir no cinema, porque tem gente abrindo salgadinho, conversando e fazendo barulho. Você, como que é antigo, old school lá, você vai falar, cara, que gente chata, né? Mas a galera tá se divertindo. Você agora é o cara chato que tem que se divertir no cinema, entendeu? Mais ou menos isso aí. Você tem que aproveitar essa fase, isso é importante. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar o seu desenvolvimento pessoal, porque tem um preço. E se você deixar os anos passar, esse preço é alto. Abraço para você.